Aê, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, e dessa vez nós já vamos para a lição de número 12 da CPAD, tema aí do livro de Jó. E esta lição 12, ela vem falar sobre quando Deus se revela ao homem. Nesse caso aqui está se tratando do homem Jó. Pontos aí de texto de referência que nós temos aqui, para nós ganharmos tempo, nós não vamos ler o texto áureo, que está em Jó 40, verso 6. Também não vamos ler a verdade prática. E não vamos ler também o texto de referência para nós ganharmos tempo. Jó 38, versículos de 1 a 4, Jó 39, versículos de 1 a 6, e Jó 40, versículos 15 ao 18 e o 24, e Jó 41, versículos de 1 a 3, são os versículos aí de referência. Ok? Então o tema deste assunto é Jó, quando Deus se revela ao homem. Então vou pedir para você que desde já, que você possa se inscrever no nosso canal, dar um like aí, comente, compartilhe e não esqueça de acionar o sininho aí para você receber as novas notificações do canal, ok? Vamos lá para a introdução. A gente não pode esquecer que esse aqui estamos na reta final aqui do livro de Jó. Então no livro de Jó nós vamos aprender o quê? Separei aqui 4 pontos. No livro de Jó nós vamos aprender que Deus não age de acordo com os padrões humanos. No livro de Jó nós vamos aprender que o Altíssimo não se compromete a responder às nossas perguntas. Vamos aprender também que o Eterno é o único capaz de ser louvado no sofrimento. E ainda vamos aprender que o Senhor aprova até o sofrimento se esse resultar em seu louvor. Nós vamos aprender isso nesse livro que nós estamos concluindo aí. Então, para nós entendermos melhor esse livro, vamos ter em mente que nesse texto aqui, já que está na reta final, quando termina a fala de Eliú, Deus entra em ação e por meio de um redemoinho, não sei se veio uma ventania e apareceu um redemoinho que veio descendo, tomou ali a região e Jó ficou por ali e Deus começou a falar com Jó nesse redemoinho. Deus começa a fazer um questionamento ao patriarca Jó. Dentro desse conceito, aqui o teólogo João Moreno diz que Deus faz 71 perguntas a esse patriarca. Deus começa a fazer as suas perguntas e Deus ele vai falar de cosmologia, geografia, oceanografia, zoologia. Deus vai entrar nesses assuntos todos, fazendo questões, perguntas ao seu servo Jó. E Jó chega à conclusão de que ele não sabia nada do que falava. E Jó então cai na real e se abomina no pó e na cinza. Nós vamos ver isso aí já, porque nós estamos aí no encerramento de domingo que vem, ou no outro domingo, sem ser esse próximo, estaremos encerrando esta lição, esse 4º trimestre do livro do nosso amigo Jó. Então, tendo em vista esses assuntos que nós acabamos de abordar, desses questionamentos, a introdução vai dizer que nessa lição nós vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Até ali fala os seus 4 amigos, fala a sua esposa, fala Jó, e aqui entra Deus falando com o seu servo Jó. E Deus começa falando e Deus começa fazendo alguns questionamentos
ao seu servo Jó. Vamos nós. O 1 diz que a revelação de Deus, de um Deus pessoal. Deus é um Deus sempre disposto a se revelar a nós. Eu sempre digo que Deus está mais pronto a se revelar a nós do que nós pronto, dispostos a querer receber essa revelação divina. E Jó, ele acabou recebendo essa revelação divina. Então vamos entender um pouco. Quando Deus entra nesse assunto, ele não faz acusações a Jó. Ele não faz acusação de Jó, a Jó. Deus não dá explicações a Jó, porque ele não deve explicações a ninguém. A ninguém. E Deus convida a Jó à reflexão. Deus leva a Jó a refletir sobre tudo o que estava acontecendo, inclusive ao que ele havia dito até ali. Então vamos lá, Deus, o Deus que tem voz. Foi o Deus que se revelou a Jó, que chamou Jó num redemoinho e começou a trazer-lhes determinadas perguntas. Deus sempre esteve à procura do homem. A gente vê lá no Éden que Deus ia na viração do dia, todos os dias, para ter um diálogo com Adão. Até que um dia que Deus vá na viração e Adão se esconde. Logo Deus procura a Adão, é claro que Deus sabia tudo o que havia acontecido, mas esperando uma manifestação de Adão, Deus procura Adão e pergunta: Adão, onde estás? E aí Adão aparece aquele diálogo. Então Deus sempre veio à procura do homem até quando ele chega para a nossa redenção, procurando-nos e dando o seu Filho Jesus Cristo a nosso favor. Boa essa, né? Vamos nós. A poderosa manifestação de Deus. O 2 diz que essa cena, sem dúvida, ela é uma cena que é praticamente incomum, né? É uma cena incomum que vem aparecer aqui no contexto, e Deus tem os seus meios de se manifestar, e ele se manifesta ali desta forma, de um modo sobrenatural, de um redemoinho, para poder atrair, talvez, o redemoinho seja o ponto de contato para chamar a atenção de Jó e iniciar essa boa conversação, e essa conversação interrogativa para trazer uma reflexão a Jó. Então Deus começa a fazer perguntas a Jó. Quando Deus começa a fazer pergunta a Jó, Jó 38:3, diz assim: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Olha como Deus deu uma imprensada de Jó, como homem. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Que encostada que Deus dá em Jó na parede. Que pressão que Deus faz para trazer uma reflexão a Jó, para Jó mais à frente chegar à conclusão de que ele falou de coisas que ele não sabia. A gente fala muitas coisas que nós não sabemos. Inclusive, muitas das nossas orações são orações que nós deveríamos agradecer a Deus pelas não respostas. Porque Deus sabe, inclusive, responder às nossas orações. Tem orações que Deus não responde, e graças a Deus por isso. Porque tem orações que elas são para satisfazer o nosso próprio ego, e muitas das vezes desembocar até num distanciamento e num afastamento do nosso Deus. Então, poderosamente, Deus cria esse meio e se manifesta a Jó. O Deus que está presente. Então, a gente vê aí que Deus, em toda a esfera do livro,
apesar dele estar em silêncio, ele está presente. Deus, apesar dele não estar participando de modo verbal, ele está vendo, assim como um sol num dia nublado, que ele não deixou de nascer. Ele nasceu, ele fez o seu percurso junto ali com a Terra de rotação. Todavia, nós não visualizamos esse sol porque as nuvens o cobriam. Então a gente entende, da mesma forma, Deus estava aqui. Nesse período nublado de Jó, o sol da justiça estava por trás dessas nuvens e não deixou de assistir o seu servo Jó. Às vezes nós também passamos por esses dias nublados, sabe? Aqueles dias que as tempestades vêm na nossa vida, aqueles dias em que a chuva cai torrencialmente. A gente também tem esses períodos, os períodos nublados, os períodos chuvosos, os períodos escaldantes de calor. A nossa vida passa por esse trâmite aí conforme a natureza física de cunho, falo espiritual, no decorrer da nossa caminhada. Deus que está presente estava cuidando de Jó, mesmo não estando falando verbalmente dentro desse contexto até o capítulo 38, quando ele se expõe e começa a trazer Jó à sua sã consciência de tudo o que estava acontecendo. A revelação de um sábio. Na mecânica celeste, Deus convida Jó, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Deus começa a falar ali da cosmologia e fazer alguns questionamentos se Jó sabia como funcionava aquilo ali. Jó tinha noção de como aquilo ali era, como a máquina fazia funcionar. E Deus fala para Jó, já que você é avançado em dias, eu vou te fazer umas perguntas e então você me responde. E Deus começa a fazer esses questionamentos com Jó e Jó fica perdido e cai na real de que ele não sabia nada do que estava falando. Na dinâmica da vida, 2. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la, Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Como as cabras conseguem dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? Jó não sabia nada. Deus faz alguns questionamentozinhos a Jó e Jó mostra que, na verdade, no quesito cosmologia, ele nada sabia. E Deus continua fazendo questionamento a Jó e mostrando para Jó que nada sabe. Às vezes nós somos assim igual Jó. Achamos que conhecemos, achamos que sabemos, achamos que somos experimentados em dias, achamos que temos um vasto conhecimento de Deus, que nós somos o referencial do conhecimento de Deus na Terra. Às vezes a gente cai nesse erro de acreditar que conhecemos mais do que os outros, de que sabemos mais, de que somos melhores, de que somos detentor de um grande conhecimento bíblico. Nada disso deveria ocupar as nossas vidas. As nossas vidas devem ser sempre ocupadas com o desejo de conhecer cada dia mais o Senhor. E tudo que a gente acarretar nessa experiência de conhecê-lo é praticamente um benefício fruto da graça e da misericórdia de Deus. Não há motivo para se gloriar. Por isso o salmista no Salmo 115, versículo 1, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. A necessidade de
se conhecer melhor a Deus. Nós precisamos disso. Oséias, no capítulo 6 e no versículo 3, o profeta Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Parte A do texto: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em ato contínuo, esse conhecimento de Deus, ele não tem limite. Esse conhecimento de Deus, ele não tem teto. Nós vamos sempre buscar esse conhecimento, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas imaginou o quanto não sabia acerca do Criador. Ele achava que ele era o suprassumo e que precisava conhecer melhor. Eu disse no início que Jó tinha um bom conhecimento de Deus, porque para suportar tudo que suportou, tem que ser uma pessoa com raízes. Então Jó tinha um vasto conhecimento de Deus. No final de todo esse momento aqui, e depois dessa conversação, é claro que esse conhecimento de Jó, ele foi dilatado, ele foi aumentado, ele foi acrescentado, porque depois de uma grande luta como essa, e de uma grande revelação de Deus, a pessoa vai sair mais forte do outro lado, vai sair com mais vigor e com maior conhecimento. Foi o caso do nosso irmão, o patriarca Jó. 3. A revelação de um Deus poderoso e justo. Deus vai começar a falar aí a respeito da zoologia. Vai citar aí o Berremote e o Leviatã, do versículo 40, do capítulo 40 e o 41. Que algumas traduções, o autor coloca aí, acredita ser o hipopótamo e o crocodilo, respectivamente. Deus vai trazer à tona a respeito desses animais para falar da sua grandeza, do seu poderio, do seu domínio, da sua força, do seu modo espantoso, do seu colocar de terror, né, de causar medo. Deus traz a revelação de um Deus que é poderoso e de um Deus que é justo, trazendo a figura zoológica desses dois monstros de domínio e que são dois grandes predadores e que praticamente dificilmente viram presas, mas tem um domínio de predador muito grande. O autor vai dizer que assim o Berremote e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural. Assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, o Berremote e o Leviatã estavam debaixo da mão poderosa de Deus, o Criador. A justiça e a graça. Se Jó não é capaz de lidar com o Berremote nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro, ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Ou seja, Deus está mostrando a Jó a sua justiça e a sua graça. Deus não está abandonando Jó. Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus? Como deu indiretamente a entender as suas argumentações? Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo do que o próprio Criador. Nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Deus, na verdade, está dando uma lição a Jó. Deus está dizendo para Jó, menos. É isso que Deus está falando para Jó. Jó, menos. Você está calçando o sapato da exaltação. Calça o sapato da humildade. Porque depois que eu terminar as minhas perguntas, você vai se colocar no seu lugar. Então Deus está tratando de Jó.
Porque às vezes nós acabamos nos orgulhando, possuindo um orgulho espiritual. Quando Jesus é levado por Satanás em Mateus capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 6, até o pináculo do templo, Satanás diz para ele se ajogar dali abaixo, porque estava escrito que aos seus anjos Deus daria ordem ao seu respeito para que o guardasse. Olha como a tentativa de colocar um orgulho espiritual ali, se Jesus topa a ideia, é mais ou menos assim, você vai pular daqui, ele vai te livrar e todos vão te ovacionar, porque você é realmente a pessoa. Aí Jesus corta ele e diz, não, somente também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus usa a palavra para falar, eu não posso forçar o Pai a me livrar. Eu não posso forçar Deus a me livrar. Eu não posso me orgulhar do que sou. É mais ou menos isso. Então, o orgulho espiritual, ele afeta muitas pessoas. Funciona porque eu faço. Se eu não estiver na frente, não dá vida. Se eu não estiver na frente, não funciona. Se eu não estiver na frente, não anda. Isso é um orgulho espiritual. Quando a pessoa começa a achar que funciona por causa dela, que se ela não for, não vai funcionar, a máquina não vai operar. É um perigo, mas isso está praticamente carregado, as pessoas estão carregadas desse orgulho espiritual em nossas igrejas, achando que eles são o ponto máximo de tudo que pega para fazer, se eles saírem não funciona mais. Muito cuidado para esse orgulho não tomar conta de você. Pontua isso na sua aula, para as pessoas não deixarem o orgulho espiritual. Eu sou mais espiritual, eu conheço mais a Bíblia, eu canto melhor, eu toco. Isso é um orgulho espiritual, isso é perigoso. Isso é perigoso. Vamos fazer as coisas para Deus na humildade, na simplicidade. Vamos fazer o nosso melhor, atuar melhor. Vamos fazer com que nós sejamos pessoas melhores, mas não melhor para competir, melhor para poder fazer para Deus. Se a gente ter a ideia que estamos fazendo o melhor para Deus e não o melhor para competir com o nosso irmão, nós vamos bem. Agora, quando a gente quer fazer para competir, porque somos melhores, aí começa a desembocar nesse orgulhozinho aí espiritual. Então, muito cuidado para isso aí não tomar conta das nossas vidas. E fechando aqui neste estudo, mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. E como Jó caiu em si, nós vamos ver isso aí na próxima lição. Então, vou pedir para você não perder a próxima lição. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo, dá um like aí, comenta, divulga, faz aí o seu papel para que nós possamos auxiliar outras pessoas, outros professores com essa pré-aula aí, para de repente ele possa achar algum subsídio aí para acrescentar ao seu conteúdo de aula. Amém? Então fica aí a nossa dica, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Um abraço.